Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila, eu sou Danilo Rattori, e o Santos anuncia seu 20º reforço, sua 20ª contratação nessa temporada, por incrível que pareça. Sim, estou falando de Maximiliano Silveira, ou Maxi Silveira, também conhecido como Maximiliano Joaquim Silveira Cabo, atacante uruguaio, nascido em 5 de setembro de 1997, que veio de uma temporada não tão boa no futebol mexicano, mas que foi muito bem até 2021 no futebol uruguaio. Então falaremos aqui um pouco de Maxi Silveira. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente aí o que você achou desta nova contratação do Santos, que nós torcemos muito para que seja um reforço. Como eu comecei falando no vídeo, o Santos trouxe 20 contratações. Eu tô aqui com o Twitter aberto com a postagem da equipe Show de Bola, @showequipe. Crédito sempre tem que ser dados. E eles listam as 20 contratações do Santos. Vladimir, João Lucas, Júnior Caissara, Joaquim, João Basso, Messias, defesa aí, né? Dodô, Inocêncio, Tomás Rincon, o Alisson, que voltou, mal entrou e já se contundiu, Gia Lucas, Dodi, Lucas Lima, Nonato, Dani Ruiz, Luan Dias, Julio Furt, Mezenga, Mendonça e Maxi Silveira, chegando agora, o 20º contratado dessa temporada. De novo a gente bate na questão do Santos contratar muito e mal, né? Quando o Santos contratar mal, se a gente pegar aqui, não dá para dizer que as contratações foram todas ruins, mas contratar o Vladimir e renovar o contrato com o Vladimir é uma temeridade. O João Lucas acabou não acrescentando muito e foi caro. Messias tem suas questões, enfim, né, da técnica muito baixa. Os jogadores do pacotão, né, da barca do Água Santa, Inocêncio, Mezenga e Luan Dias, que até agora pouco fizeram pelo Santos. O Mezenga ainda marcou o gol que levou o Santos para a disputa de pênaltis na Copa do Brasil contra o Bahia, mas também perdeu o pênalti que selou a nossa eliminação. O Dodi teve seus momentos bons, ultimamente nem tanto. O Daniel Ruiz, que mal veio, já foi embora, nem entrou em campo direito. Mendonça está sempre muito criticado. O Alisson, enfim, já comentei. Então, muitos jogadores, 20 jogadores, dos quais deveria sair quase 2 times e mal e mal sair um time decente aí. De qualquer forma, chega aí o Maxi Silveira, que é um novo jogador trazido já nessa mentalidade, já nesse pensamento de Galo e Aguirre. Nós tivemos contratações pensadas por Falcão e Odair Helman. Agora temos um Maxi Silveira já nessa pegada do Galo e Aguirre. Também o Júnior Caissara, que já foi apresentado, se emocionou, chorou bastante, enfim. Sempre torço para que os jogadores que torcem para o Santos se deem bem. Falei no vídeo quando o Santos confirmou a contratação dele, que torço muito para que dê certo. Falando então um pouco de Maxi Silveira, deixa eu até colocar aqui, ele começou no Cerrito, e eu vou falar um pouco mais do Cerrito depois, acho que é interessante. Cerrito, que é do bairro Cerrito de Montevidéu. O Uruguai é basicamente Montevidéu, tem outras cidades, mas são muito pequenas. E lá ficou desde o Sub-19 em 2015, 2014, né, até antes, desde a base, até 2022. Lembrando que ele é um jogador jovem, ele tem 25 anos apenas. Não sei se assim, o suficiente para conseguir aí deslanchar e tal, mas é um jogador que ainda tem lenha para queimar aí, tem gasolina no tanque, como dizem. Ficou no Cerrito, jogou 129 partidas, e é interessante o desempenho dele no Cerrito, porque ele pegou um período muito bom no qual ele foi artilheiro. Ele ficou aí, como eu falei, 129 partidas oficiais, de acordo com o SofaScore e o Transfer Market, que são as minhas fontes de dados. E ele foi artilheiro, e foi o artilheiro do Campeonato Uruguaio de 2021.
pelo menos é que eu não sei se lá é clausura e apertura, mas no final de 2021 ele foi o artilheiro do Campeonato Uruguai. Não sei se também conta cada meio ano como um campeonato diferente. Se destacou muito, participou da campanha do Cerrito para subir para a primeira divisão, no qual foi campeão deixa eu só confirmar aqui. Foi campeão em 2020, exatamente. 2020, então ele é campeão. E em 2021 ele é o artilheiro do time que termina em 10º. E em 2022, no começo de 2022, ele é emprestado para o Juárez do México. Se não me engano é aquele time que tem não, é o Tijuana que tem o cachorro no escudo, que eu acho super legal. O Juárez tem um cavalinho, um escudo até meio modernoso, assim, parece de atlética de faculdade. Enfim, foi pro Juárez, terminou o empréstimo, ele voltou, e aí ele foi emprestado para o Necaxa do México. E nesses dois times ele não foi muito bem, marcou pouquíssimos gols. Aqui no Transfer Market ele é representado como marcando apenas 2 gols no Juárez e 1 gol. Não, e nenhum gol no Necaxa. 0 gol no Juárez, 1 gol no Necaxa. Então, um desempenho bastante ruim. Ele que foi artilheiro do Cerrito no Campeonato Uruguaio com 20 gols em 2021. Então, não teve seu contrato renovado pelo Necaxa, nem pelo Cerrito. Estava sem clube desde 9 de agosto, acho que ele não joga. E aí agora foi confirmada a sua vinda para o Santos. Um jogador sem clube, afinal de contas. Acho que ele estava contratado pelo Necaxa, inclusive, que não quis renovar. E chega no Santos para ser mais um atacante. Ele que era tido como um centroavante, pelo menos no Cerrito foi, mas que também, ou pelo menos ao que eu li em alguns tweets, joga nas pontas. Então vai disputar essa posição com jogadores como o Lucas Braga, o Soteldo, que joga jogo sim, jogo mais ou menos, Mendonça. Eu imagino que seja mais nesse sentido, até porque de centroavante tem o Marcos Leonardo e o Julio Furch. Tem o Mezenga também, mas acho que tem 2 centroavantes confiáveis, na minha opinião. Difícil falar isso depois do jogo que o Marcos Leonardo fez contra o Atlético Mineiro, mas confiáveis de um modo geral para a posição de centroavante. E as pontas com um pouco mais de dificuldade. O Mendonça também não é exatamente esse depósito de técnica. E é até interessante que o Léo Ferreira, que é um torcedor do Santos, que o perfil é @LeoFerreiraSFC, ele repostou anteontem uma postagem dele mesmo falando sobre o próprio Maximiliano Silveira, e ele escreve aqui: artilheiro máximo do Campeonato Uruguaio, isso em 2021 ele fez isso, 10 de dezembro de 2021. Artilheiro máximo do Campeonato Uruguaio, com 20 gols marcados, é a esperança de gols do Cerrito. Além do fora de gol, tem muita boa velocidade e habilidade. E então, ele talvez, pelo que eu li em alguns tweets também, ele vem mais para compor elenco. Talvez ele não brigue tão firme por essa titularidade, mas para entrar nos lugares que for precisando, assim. Entrar numa ponta na hora que o Lucas Braga estiver cansado, que o Soteldo cansar também. Substituir o Mendonça eventualmente, ou quando der algum problema do tipo Marcos Leonardo tá suspenso e o Furt não tá em condições ideais, ele entra de centroavante também, entra junto, porque o Marcos Leonardo e o Furt jogaram da última vez. Ele talvez possa entrar junto com o Furt parece ser mais esse centroavante clássico. Então, um jogador que pode oferecer aí outras possibilidades. Aproveitei para abrir aqui o SofaScore para ver o mapa de calor dele. Considerando que ele teve 2 partidas nessa temporada na Leagues Cup, o mapa de calor dele está bem espalhado pelo gramado. Interessantemente, o lugar que ele mais apareceu nas 2 aparições que estão registradas pelo SofaScore é pouco atrás da intermediária, na esquerda. Não é a posição que eu imaginava, mas mostra que ele consegue sair um pouco dessa área também. Então, deixa eu dar uma olhada aqui na Liga Mexicana como foi. Na Liga Mexicana também, essa presença muito na intermediária recuada. Então talvez ele seja um jogador que consiga fazer essa função. Vem de uma temporada ruim
no futebol mexicano, tanto no Necaxa quanto no Juárez. Muita gente já repercutiu que ele não conseguiu fazer gols, fez só um gol nos últimos 2 anos, algo assim. Mas eu vou falar aqui um pouco sobre o Clube Esportivo Cerrito, porque talvez o que ele tenha sentido falta para marcar gols tenha sido a saudade do Brasil. Não que ele tenha jogado no Brasil antes, mas o Cerrito é basicamente um clube brasileiro. Muito interessante. Eu tô aqui com a página da Wikipédia deles aberta. O apelido deles é El Cerri Gitanos. Não sei, Gitanos significa ciganos, não sei exatamente por que eles têm esse apelido. Mas o outro é Auriverdes. Auriverdes, para quem não sabe, é o apodo, né, a alcunha que se dá aos times verdes e amarelos. O Cerrito tem um escudo e um uniforme. Inclusive, o escudo é verde e amarelo, mas o uniforme parece o da seleção brasileira, assim, a camisa é toda amarela, é que a bermuda também o calção também é todo amarelo. E aí, segundo o Wikipedia, que não é exatamente uma fonte confiável, mas até aí tá valendo, diz que entre os fundadores do clube tinha o Esteban Marino, que ele tinha uma loja, e aí essa loja, né, tinha um tecido para lençóis e fronhas, que não tinha muita saída. E aí, com esse tecido que era um amarelo e outra verde, eles fizeram, já que não tinha muitas vendas, e dá para imaginar o porquê, né? No Uruguai, nem no Brasil se compraria muito assim, esse tecido para lençóis amarelos ou verdes. E aí eles resolveram usar para fazer o uniforme. Achei interessante. Mas não só isso, acho que eles assumiram essa característica brasileira. O nome do estádio é Parque Maracanã, que fica nesse bairro de Cerrito o nome é Cerrito de la Victoria. E o mascote do Cerrito é o Carioca, é o Zé Carioca, é realmente o Zé Carioca, até pela, acho que, questão de cores. Então aqui eu tô na página do Wikipedia, tem uma foto dele com todo de verde, com a vestimenta clássica do Zé Carioca, aquela do chapéu com abas, assim. Então talvez ele não tenha jogado tanto no México, porque tava com saudade desse ar brasileiro que o Cerrito tinha. Então, torcemos muito para que a sua chegada no Brasil traga junto a volta da sua boa fase. Então, que seja bem-vindo, Max Silveira. Vamos ver quando é que ele vai ser apresentado, quando que ele entra no bid. Lembrando que o Santos volta a campo já neste domingo, 6h30 da tarde, 18h30, horário de Brasília, contra o América Mineiro, de volta em Minas Gerais, mais um jogo fora de casa, um jogo dessa vez muito mais importante. Claro que vitória contra o Atlético, vitória contra o América, sempre contam 3 pontos, mas neste caso significa deixar o América mais para baixo e termos uma preocupação a menos de imediato. Então, um jogo muito, muito importante. E novamente terá o Aeropeixe, aquela festa tradicional da torcida do Santos, para a saída dos jogadores no avião. Certo, pessoal? Então, este é Maximiliano Silveira. Torcemos muito para que ele seja muito bem sucedido, que jogue muito bem nesses meses aí, que faça gols importantes, talvez, mesmo que não sejam muitos. Se for muitos, melhor, mas mesmo que não sejam muitos, que sejam gols importantes. Nunca dá para esquecer que o gol que nos salvou praticamente do rebaixamento em 2009 foi um gol bizarro feito pelo Michael Jackson Quinones, aquela bola clássica que ele chutou para lateral, pegou no Gustavo Neri e pegou o goleiro de contrapé. Vai que, né, ele vai ser esse jogador também que vai salvar o time. Numa dessas pode acontecer. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo sobre Maximiliano Silveira. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o que achou da chegada do novo atacante do Santos Futebol Clube. Obrigado mais uma vez e pra cima deles, um abraço.